Sentimentos humanos, empatia, humanidade, são coisas que nós vamos aprendendo ao longo da vida. Elas não são coisas muito naturais, não para nós. A mãe, por exemplo, ela tem uma ligação visceral com o filho. E exatamente por causa dessa ligação visceral, é que a mãe, ela sente quando a criança está com dor, ela sabe a causa dessas dores, ela tem intuições que vão além daquilo que é pura e simplesmente humano. Então a mãe vê o filho com dor na barriga, ela sabe o jeito de fazer, como é que se deve fazer, o que se deve fazer para acalmar a criança, muito mais do que o pai, por causa desta relação visceral. Os outros comportamentos humanos, nós vamos aprendendo, mas para a gente aprender estes comportamentos humanos, é preciso ter um referencial, uma relação de referência, senão nós nos perdemos nisso. Por exemplo, uma pessoa que nunca sentiu fome, que sempre teve tudo na vida, ela não sabe o que é fome. Ela pode fazer um jejum, ela pode fazer, hoje está na moda fazer jejum está na moda fazer regime para emagrecer, ou fazer alguns tipos de jejuns, algumas dietas, né? Mas isso não é jejum, mas ela vai passar um pouquinho de fome, mas ela sabe que a geladeira dela está cheia, depois ela pode ir lá pegar alguma coisa e comer. Ela pode assaltar a geladeira a qualquer hora, né? Uma pessoa que sempre teve na sua casa água encanada, não sabe o que é viver num lugar onde o máximo que a pessoa vai encontrar é uma água barrenta para beber. Ela não sabe o que é sede de fato. Ela não sabe o que é a falta de um copo de água fresca. Quanto milhares, talvez milhões de pessoas não tenham um copo de água fresca para saciar a sua sede, nem comida para matar a sua fome. Primeira leitura do livro do Êxodo, ela nos coloca exatamente numa situação como essa. O livro do Êxodo, ele foi escrito naquele tempo em que o povo de Deus saía da casa da escravidão, rumo à terra prometida, e esse povo que toma posse da terra prometida. E nesse percurso, ou neste caminho que se faz, o povo vai aprendendo o que é ser povo de Deus. Mas vejam, Deus tem um cuidado especial com esse povo, até para educar este povo, dizendo assim: olha, vocês que foram escravos, vocês que foram estrangeiros, não façam com os outros que são estrangeiros a mesma coisa. Vocês que experimentaram o sofrimento, não façam com os outros a mesma coisa, porque se o estrangeiro suplicar, eu vou atender a súplica do estrangeiro. Ou seja, você que experimentou a dor, o sofrimento, a angústia, não faça o mesmo com outra pessoa, com outro ser humano, porque se esse ser humano, ele me clamar, eu vou escutar. Não faça isso com o órfão, com a viúva, porque eu vou ter misericórdia. Deus é o Deus da misericórdia para todos. A misericórdia de Deus, ela se estende a todos. E o povo de Deus tem que ser um povo exemplo, um povo sinal, aonde a misericórdia de Deus reina, aonde a misericórdia de Deus está em primeiro lugar. Qual é o referencial do povo de Deus? É o próprio Deus. Não é a pessoa humana, é o próprio Deus. Nós vivemos num tempo que fala muito de direitos humanos,
Mas quem está no centro desta proposta dos direitos humanos? A pessoa, a própria pessoa humana. E aí é que nós vemos as distorções. Quando nós tiramos Deus e nós colocamos a pessoa humana e trabalhamos os direitos a partir da pessoa, tem algumas pessoas que têm mais direito do que outras. Por isso existe a pena de morte. Então, para você, vale a vida. Mas para você que cometeu esses crimes, vale a morte. Por isso que nós temos o aborto. Para você, vale a vida. Mas para esse que ainda não nasceu, vale a morte. Agora se pretende descriminalizar o aborto até a 12ª semana, quando nós já estamos falando de uma pessoa humana completamente formada, ou uma pessoa formada, que já tem aparência, que já tem os seus membros formados, mas para essa pessoa não vale a vida. Da mesma maneira, os direitos humanos valem para estes, mas os direitos humanos não valem para aqueles ali. E aí nós temos organismos internacionais que interpretam quem pode e quem não pode viver, e criam políticas para quem pode e para quem não pode viver, e forçam os governos a assumir estas políticas, inclusive com esterilização em massa das pessoas. Por que tudo isso acontece? Porque a pessoa foi colocada no lugar de Deus. E quando nós estamos criando as coisas a partir da ideia humana, nós precisamos entender que a pessoa humana, contaminada pelo pecado original, é alguém que vai defender os seus direitos, as suas vontades e aquilo que lhe interessa. O que mais me interessa? Que a minha vida seja boa, que a minha vida seja satisfatória. E para que eu consiga uma vida satisfatória, não me importa uma massa de pessoas que estão à beira da miséria. A gente vê muito bem claro isso em algumas propostas, até propostas de governo, A gente vê claramente como é que as coisas são traçadas, como é que as coisas são desenhadas, como é que as coisas são feitas. Em nome da segurança, olha, agora a gente precisa viajar, não pode mais viajar com todo mundo, a gente tem que viajar de avião especial, porque isso me coloca em risco, quando na realidade é uma desculpa para os privilégios e por aí afora. Mas isso faz parte das coisas que estão no nosso meio, das coisas que nós vamos simplesmente aceitando. Jesus é colocado numa situação quase de desconforto pelos fariseus. Os fariseus, sabendo que Jesus já tinha feito calar os saduceus, e o problema com os saduceus foi a ressurreição, e eles colocaram aquela pergunta: olha, uma mulher que se casou com um homem, e segundo a lei de Moisés, esse homem não deixou descendência, ela teve que se casar com o irmão deste homem, e depois com o outro, porque todos foram morrendo. Na vida eterna, de quem ela será esposa? Essa é a questão que foi colocada aos saduceus. E Jesus responde claramente: na vida eterna, ninguém se casa, nem se dá em casamento, porque Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Estamos diante de uma outra relação na vida eterna. E aí agora, os fariseus colocam esta situação para Jesus. Os fariseus são bastante espertos e bastante conhecedores daquilo que é a palavra de Deus. No tempo de Jesus, existiam mais de 600 preceitos a serem cumpridos.
Existiam mais de 365 pecados que deveriam ser evitados no dia. Para cada dia tinha um pecado, para cada dia tinha uma situação. E mais de 200 mandamentos. Deus deu 10 e os fariseus conseguiram encontrar outros 238, para ser mais preciso, né? Foram criando preceitos humanos, foram criando mandamentos humanos, foram criando obrigações humanas. Esta é a realidade humana, esta é a realidade da interpretação das coisas. Então vejam, diante de Jesus, os fariseus colocam, diante de toda esta complexidade do que é seguir a Deus, nós precisamos de um resumo. E Jesus vai ao ponto fundamental: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se nós fôssemos capazes de amar a Deus sobre todas as coisas, metade dos problemas estariam resolvidos. E se nós amássemos o próximo como a nós mesmos, a outra metade também estaria resolvida. Nós não teríamos guerra, para dizer de uma coisa que está distante. Nós não teríamos fofocas, para dizer de uma coisa que está próximo de nós. Nós não teríamos a violência, também para dizer de outra coisa que está próximo de nós, simplesmente porque nós respeitaríamos o direito do outro, que é meu irmão. Nós não faríamos escolhas de quem amar, mas nós teríamos a consciência de que o próximo é o outro. E só é possível amar este próximo, este outro, a partir do momento que eu tenho uma relação com Deus. Como a nossa relação com Deus está comprometida, porque nós desprezamos a relação com Deus para colocar a pessoa humana no lugar, então aqui nós temos todos os outros problemas que temos. São Paulo, na segunda leitura, faz um elogio àquela comunidade que já entendeu o que é que significa colocar Deus em primeiro lugar. Aquela comunidade que dá testemunho desta sua fé, não porque vai à igreja, mas porque coloca em prática a palavra que escuta na igreja. Não porque é uma comunidade que dá o seu dízimo com frequência, mas porque é uma comunidade que sabe que o lugar de Deus está em primeiro lugar. No seu casamento, se Deus não estiver em primeiro lugar, é um casamento que não vai para frente. Na sua família, se Deus não estiver em primeiro lugar, a sua família se afunda. Nos relacionamentos, sejam eles de amizade, de trabalho, se você não tem este relacionamento profundo com Deus, o outro se torna seu inimigo. E o inimigo para o qual você tem que lutar com ele. Você tem que destruir este inimigo. Este é o mundo que nós vivemos. Esta é a liberdade que nós alcançamos. Tirar Deus de todas as coisas, para colocar a razão humana, o entendimento humano, e aí nós não somos mais capazes de nos reconhecer como pessoas, como seres humanos. E como nós não nos reconhecemos como seres humanos, o nosso mundo cada vez mais vai se desumanizando. Embora se fale tanto de direitos humanos, é um mundo desumano. É um mundo que não reconhece a humanidade do outro. Deus não precisava se encarnar, assumir a nossa natureza humana para nos dizer isso.
Mas quando Deus assume a nossa natureza humana, quando assumiu a nossa natureza humana em Jesus Cristo, Ele veio justamente para mostrar a importância dessa humanidade. Porque se Deus dissesse lá do alto, amar a Deus sobre todas as coisas, nós iríamos dizer assim, bom, mas é fácil para Ele falar isso. Ele fica lá. E se dele tivesse dito ainda, amar ao próximo como a si mesmo, nós ainda confirmaríamos, mas é fácil também falar do amor ao próximo, porque ele não está aqui na nossa realidade. Por isso o mistério da cruz mostra como Deus ama a humanidade, porque no mistério da cruz, além do amor a Deus, Jesus testemunha o amor à humanidade, dizendo, Pai, eles não sabem o que fazem. E esta misericórdia se estende a todos nós e nos convida a uma mudança de vida. A fé não é uma coisa para depois da morte. A vivência da nossa humanidade não é uma coisa para depois da morte. É uma coisa concreta que foi assumida por Deus para vivermos neste tempo, preparando o reino de Deus, trabalhando pelo reino de Deus, a partir desta realidade, amando a Deus sobre todas as coisas, e amando ao próximo como a si mesmo. Este é o resumo dos mandamentos. Nós não precisamos de 248 mandamentos, que eram seguidos pelos fariseus. Se nós colocarmos em prática só esses dois, e se nós colocarmos em prática só esses dois, não só a nossa vida se transforma, mas se transforma tudo aquilo que está à nossa volta. Esta é a palavra de salvação comunicada pelo Verbo de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.